todo mundo sabe, meu nome é Johnny Tavares, para quem não me conhece, eu sou APJ desde 2020, fui aprovado no concurso 2019 e entrei no TRF4. E depois de um tempo, eu e a Daiane, uma outra PJ, a gente iniciou um curso chamado APJ Reta Final, e é justamente sobre esse curso que a gente vai tratar hoje, entrevistando o nosso primeiro aprovado aí, nas primeiras posições, né? Primeiro colocado lá em Alagoas, empatado, em segundo empatado com o primeiro, e, e no TRT 18, né? O TRT Goiás, né? O TRT 18. Então, hoje a gente vai saber justamente como que foi a rotina dele, conhecer um pouco da história do Cauã e espero que vocês aproveitem bastante e tirem como aprendizado e motivação para o concurso de vocês. Vamos lá, Cauã. Conte-nos um pouco sobre você, para que nossos seguidores aí possam te conhecer melhor e em qual área você é formado, qual a sua idade, de onde você é. Então, eu sou formado em engenharia elétrica, né, na UFRN. Nasci em Cuité, na Paraíba, aqui no interior da Paraíba. Tenho 26 anos, basicamente isso. Bom, e o que te levou a tomar a decisão a começar a estudar para concurso é justamente para esse cargo de agente da Polícia Judicial. Na verdade, uma das primeiras motivações foi meu primo, que é perito criminal, né? Ele é perito criminal da Politec em Rondônia. E aí, meu primo levou meu irmão, os dois engenheiros, meu primo engenheiro mecânico, meu irmão engenheiro mecânico, meu irmão brilhou os olhos para PRF, né? E aí ele foi aprovado no último concurso aí, 2021. E 21. E Bacana. aí eu entrei no bonde, né? Também engenheiro, falei, rapaz, eu vou para essa área policial. E aí o primeiro concurso que estava ali, quando eu decidi começar a estudar, foi para perito criminal da Polícia Civil da Paraíba. E aí depois começou a aparecer os editais de Polícia Judicial, que o primeiro contato que eu tive foi resolvendo questões, estava resolvendo questões e toda a vida ali na parte de trânsito estava saindo, né? Pô, técnico de segurança e transporte, que era o antigo nome da Polícia Sim. Judicial, e aí eu fui pesquisar sobre o cargo, e aí, pô, começou a sair edital agora, remuneração boa, área policial, e aproveitei que o edital era próximo e já segui, né? Engraçado que, só fazendo uma comparação, no meu caso, eu estudava para concurso especificamente da Petrobras, e foi, eu acho que você trabalhou na área da Petrobras também, e eu era terceirizado, e aí eu formei como técnico e mecânico justamente para tentar entrar na Petrobras. E aí, quando a coisa desandou, né, com a questão da corrupção lá, Uhum. e os desvios de verbas lá, públicas e tal, e as empresas foram perdendo contrato, eu fiquei desempregado na época, e acabaram os concursos da Petrobras, que era a cada 6 meses, acho que aparecia, era publicado um edital ali, e eu não consegui passar, não consegui aproveitar o momento, que era bastante concurso. Eu cheguei a fazer uns 10 concursos, e aí eu mudei totalmente, foi para vir para essa área do Ah, agente da Polícia Judicial, que era o segurança e transporte que você comentou. Mas durante a sua caminhada como concurseiro, você trabalhava e estudava? Como que você conciliava se você trabalhava e estudava? Ou se você dedicava integralmente aos estudos? Como que era? então, como você tinha mencionado aí, né, eu trabalhei como engenheiro numa empresa de petróleo aqui no Rio Grande do Norte. E aí, só que assim, eu tinha uma rotina bem pesada e tudo mais, eu não consegui encaixar o estudo com o trabalho. Realmente não consegui, ainda tentei, iniciei lá, mas não consegui. E aí chegou uma hora que eu tive que tomar a decisão, né, e aí pedi demissão. E fiquei integralmente em casa só estudando, né? Meus pais me deram apoio total, falaram, "Ó, pode vir, Legal. que eu lembro como se fosse hoje. Meu pai falava assim, pode vir que feijão e arroz não vai faltar para você, até você passar. Então, isso aí, para mim, era assim, era o empurrão que eu precisava, né? Sim. Esse apoio é muito importante também da família, né? Justamente na época fiquei desempregado e no mês que eu ia casar. E Ah, aí a sorte foi assim, tinha o seguro-desemprego, tinha sim, o fundo de garantia, mas tinha minha esposa me apoiando também, que ela conseguia, a gente estava com a casa nova, tinha feito financiamento, tinha as contas altas para pagar, né? Mas com o apoio dela a gente conseguiu seguir
na Caramba. ideia É. final e conseguir sair com sucesso. Mas e quais foram os concursos que você foi aprovado? Se foi outros concursos a não ser da Polícia Judicial, quais foram e quantos? Então, o primeiro concurso que eu fiz foi para perito criminal da Polícia Civil da Paraíba, né? Eu fui aprovado, mas, aliás, estou aprovado, mas estou com uma excedente. E foi o primeiro concurso, assim, foram 6 meses de estudo, né? Quando eu parei, me dediquei, 6 meses, fiz esse concurso e depois o segundo foi o Polícia Judicial do TRT Alagoas e o terceiro Polícia Judicial TRT Goiás. Então, foram os únicos 3 concursos que eu fiz e Passou os nos três. melhores... É o quê? Passou nos três. Passei nos três. Rapaz, é bom mesmo, hein? É isso. E, e qual foi a sua sensação quando você viu o seu nome lá de aprovado na lista? Cara, eu chorei todas as 3 vezes. Todas as três vezes Caramba, chorava e abraçava meus pais. Todas as 3 vezes foi exatamente isso, cara. Todas as 3 vezes. É uma sensação de tirar ali um tonelada das costas. É inexplicável, assim. O choro desce que você nem sente. pô, legal, cara. Eu lembro que na época que eu fiz, você falou que você fez os três, passou bem, né, nos três aí, da Polícia Civil que você passou como excedente, né? Isso. Mas eu fiz, se eu não me engano, acho que foram 8, né? 8 concursos para esse cargo. Assim, foi aprovado em 5 deles. Na verdade, até teve o TST, que foi um caso à parte, que ele classificava uma quantidade de pessoas para o TAF, só que depois do TAF só ficava uns 60% apenas, né? E eu fiquei Sim. ali, eram 48, acho que classificavam 72, eu fiquei em 50 e só ficava no TAF, após o TAF, 48. E aí Nossa. não teve ninguém da minha frente que reprovou, ninguém faltou, então eu fui lá, fiz o TAF, Ah, passei no TAF, só que eu fui desclassificado por essa questão. Aí eu não conto o TST como que foi aprovado, porque eu não estou lá na lista, então dos 8 eu sim. fiquei em 5 listas, o último que eu fiquei em primeiro, e quando eu abri também o resultado final ali, cara, não teve como, eu chorei pra caramba, eu tava sozinho dentro do ônibus, Nossa. aí falei, pessoal, não tá entendendo nada, eu chorando aqui sozinho. Mas é muito, igual você falou mesmo, vem natural, cara. O mundo é um negócio que é muito gratificante e você sabe como que a gente batalhou por aquilo, né? E quando vem é muito legal, isso é bem bacana. Inclusive na minha entrevista lá, que foi pela estratégia, você chegou a fazer também, eu chorei quando fui falar com a mulher, que eu, nesse momento mesmo da lista, eu falei, cara, eu não aguentei, chorei de novo. Mas, Desaba. enfim, é, é muito bom, né, cara? É muito bom. Mas como Hum, era a sua vida social? Isso aí é interessante porque eu mesmo, inicialmente, eu fui bem radical, não saía para nada. Mas conta aí como é que era sim, a sua vida social, como é que você fez? Você se afastou da galera? Como é que era? sim. Então, como eu tinha essa possibilidade de ficar dedicado integralmente aos estudos, então assim, eu tinha muito tempo, né? Na semana, ao longo da semana eu tinha muito tempo. Sim, Então, eu tinha estabelecido para mim que eu tinha que estudar de 40 horas líquidas na semana. Então, assim, essa era a minha meta semanal. E como eu consegui já bater isso geralmente ali, estava chegando sexta-feira, eu já estava perto de bater as 40 horas líquidas, então, no final de semana eu sempre dava uma diminuída na intensidade. Então, sexta-feira à noite, sábado à noite, eu sempre dava uma saidinha, né, que fosse para conversar besteira com os amigos. Às vezes mesmo até uma festinha, alguma coisa assim, mas uma coisa que eu não fazia de fato era beber, né? O álcool sim, eu cortei 100% porque implicava no outro dia o meu rendimento, até a minha própria saúde. A gente tem que estar se preparando fisicamente também, porque sim, tem o TAF, né? Então, foi uma coisa que a única escolha assim, mais radical que eu fiz, de fato, foi não beber. bebida Até alcoólica. eu lembro que eu falei assim: ó, só bebo quando meu nome sai de diário oficial. Aí pronto, aí só bebi depois disso. Bem bacana. Na verdade, fazendo comparativo, na época eu fiquei desempregado, eu falei, só vou beber quando eu receber meu primeiro salário, né? Aí eu que quero pagar minha bebida. Mas eu também, inicialmente, eu não fiz igual você fez, até porque eu trabalhava, né? E aí eu não saía para nada, assim. Só que eu acho que isso também prejudicou, porque você fica com aquele peso, cobrando muito da gente, né? Fica se cobrando para passar bem. E não sei se, porque no último concurso, justamente esse que eu entrei,
eu fiz uma boa prova, para mim foi uma das minhas melhores provas, me preparei para aquilo. Só que eu separei alguns dias durante aqueles 2 meses e meio do edital para a prova ali, eu me permiti ir no aniversário de alguém da família, a fazer um passeio que já estava marcado, num feriadão. E isso aí eu acho que ajudou também para dar uma aliviada na mente, né? Assim, no Sim, psicológico da gente. E eu acho que cada um vai ter vai ter o seu próprio comportamento quanto a isso. Mas é o que você falou, a gente tem que saber dosar e priorizar o que é mais importante, né? isso sempre vão ter os percalços, né, ao longo do processo de estudo ali, para o concurso e tudo mais. Inclusive, antes do TRT Alagoas, eu tive que eu fiz uma cirurgia em setembro, outubro, e aí eu tive umas duas intercorrências, eu tive que voltar para a sala de cirurgia duas vezes, Tá? e eu lembro que eu comentei, tem um grupo de duas amigas que sempre estavam ali comigo, dando força e tal, e aí eu comentei, né, uma semana antes de eu ir fazer a prova do TRT Alagoas. Eu falo, ó, se eu for aprovado nesse concurso aí, é porque Deus gosta muito de mim, assim, tem um filhinho preferido, porque foi muita coisa antes disso, sabe? E aí, quando saiu o resultado, eu fui lá atrás na conversa, e aí coloquei, ó, que Deus realmente tá comigo aqui, ele não soltou não, viu? Muito legal, muito bacana. E falando aí, você falou que fez Polícia Civil e depois você viu a possibilidade de encaixar ali as matérias, por causa das matérias, encaixar, né, com o edital da Polícia Judicial. E você acha que vale a pena você estar se preparando para um concurso fim e fazer um outro concurso? Sem sombra de dúvida, né? É o que o pessoal chama até de concurso escada, né? Concurso trampolim. É uma forma de você se manter motivado, né? E tá sempre ali, tipo, realmente, pô, você tem uma missão ali, com prazo, etc. E aí você vai estar estudando. É diferente de você estar estudando sem um objetivo claro ali. Quando você tem esse objetivo, você estuda com mais afinco. Então, para mim foi muito importante. E assim, hoje eu só consigo ver, tipo, eu só consigo estudar para a Polícia Judicial. E apareceu no meio do caminho, né? Sim. Eu não era o meu concurso final. Na verdade, o meu concurso final era PRF, mas hoje eu já penso, pô, meu concurso final é a Polícia Judicial. Eu não penso em outro. Muito legal. Eu, você comentou anteriormente que você estudou 6 meses para a Polícia Civil, foi isso? Para ser Isso, aprovado? E quando isso. você migrou, foi quanto tempo ali de estudo? Então, quando eu migrei, cara, na verdade estava saindo Polícia do Senado, né? E Sim. aí eu falei, cara, eu vou estudar para Polícia do Senado. Só que aí teve essa intercorrência da minha cirurgia. E aí desandou tudo. Eu perdi, inclusive, o TRT da Paraíba, que também tinha Polícia Judicial, eu não tive como fazer, pois era do meu estado. Então, foi nessa mudança aí, eu tive, eu acho que uns 5 meses de preparação específica, assim, para a Polícia Judicial, né? Ah, 5, entendi. 4 meses, por aí. 5, 4 meses. Legal. E então você chegou a estudar sem ter o edital, né? Você, Isso, estudei sem edital, mas aí quando saiu também, aí saiu Alagoas, saiu Goiás, aí emendei tudo. e você conseguia manter a disciplina sem o edital? Porque eu achava muito difícil manter a disciplina sem edital. Sim, sim, não, sem dúvidas. Você fica ali, tipo, rodeado por ansiedade, né? Sem saber o que que vai vir, quando vai vir. Mas, assim, meio que, para mim, o estudo tem acabado ficado um pouco automatizado, assim, né? A própria disciplina em si. Logicamente, quando eu estava sem edital, às vezes pô, se eu tenho que estudar 8 horas por dia, às vezes eu estudava 6, eu falei, tá bom, não vou forçar muito, não. Agora, com edital, não. Com edital era, pô, tem que bater as 40 horas e Brasil, né? Sim, Então, tem essa pequena diferença. Estudei, mas não estudei tão forte quando estava com edital. sim. Uma coisa que eu fazia também, não sei se talvez você chegou a fazer isso, mas quando não tinha edital, normalmente eu já tinha feito uma análise da prova anterior, sabia, entendia lá o que eu estava precisando melhorar, e muitas vezes eu priorizava as matérias que eu estava fraco, né? Ao invés por exemplo, muita gente fala da questão de, já adiantando o assunto, estudar mais de uma matéria, né, por dia ali, né? No caso, sem edital, às vezes eu priorizava apenas uma matéria na semana inteira, assim, para mim tentar.
tirar aquele, desbloquear os erros que eu estava cometendo. Ou dava prioridade para aquelas matérias que eu gostava, porque eu me mantinha estudando, né? E só que eu achava muito difícil justamente manter a disciplina ali sem o edital. Com o edital é igual você falou, com o edital não. Com o edital a gente sabe o que que a gente quer, tem o tempo ali, e aí o tempo é muito curto para você ver tudo aquilo. Então acaba que você acaba rendendo mais. Eu acho que a vontade é maior também de estudar, Isso, é. e isso facilita na questão da disciplina de estudar durante do edital até a prova. Uma pergunta que eu lembro que você entrou em contato comigo pelo Instagram. Como é Isso. que você conheceu o APJ Reta Final? Ah, o Instagram ouvia minhas preces, eu acho. Aí apareceu lá para mim, eu falei, caramba, Johnny Tavares aqui para aprovar no primeiro lugar, não sei o quê. Eu falei, pô, esse bicho aí sabe das paradas. Aí, aí pronto, aí fui ver, né, logicamente, o que tinha lá de conteúdo e tudo mais. E aí vi que vocês tinham o material da parte específica. E aí eu falei, pô, cara, eu preciso, talvez o que vai me diferenciar é justamente essa preparação aí mais focada para a parte de conhecimentos específicos, né? E aí também tinha visto já algumas pessoas que já tinham dado um feedback sobre o material, e aí eu falei, pronto, é aqui que vai garantir meu segundo lugar. E aí pronto. E uma coisa que eu acho que você também tinha o material do Estratégia Concurso, né? Que eu acho que era até um tempo atrás, acho que era o único que existia, né, para esse cargo. Eu estudei pelo Estratégia, material de muita qualidade. Mas eu quero saber, assim, você acha que o APJ, no caso o APJ Reta Final, ele é direcionado apenas para os conhecimentos específicos, acho que são as matérias que são mais difíceis de encontrar ali, né, na Isso. internet, nos cursinhos, e foi o que eu e a Daiane, a gente propõe justamente isso, direcionar o conteúdo para as matérias específicas. Eu acho que é a que vale mais, né, o peso é maior em todas as provas praticamente, e você acha que o APJ Reta Final ele atende o edital dos conhecimentos específicos? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O APJ reta final ali foi, principalmente para minha, para de fato a reta final ali, né? A parte de Sim. revisões e tudo mais. Então, eu usei os mapas mentais ali, usei todos, inclusive, todos os mapas mentais eu bati. E uma coisa que, assim, para mim foi também a cereja do bolo, o banco de questões que vocês preparam e separam por disciplina, com o gabarito ali no final. Então, ali, assim, para mim, isso aí também foi sem contar os simulados, né? Eu fiz todos, eu acho que eu peguei o de Goiás, foi o de Goiás com vocês, e aí teve 4 simulados, resolvi todos. Inclusive teve um que eu bati exatamente a mesma quantidade, não sei se foi o terceiro ou o quarto, que eu bati a mesma quantidade que eu fiz no de Goiás, eu tinha feito no simulado de vocês, que foram 27 de 30. Aí eu falei, opa, eu acho que eu tô chegando lá. Então, Legal. assim, essa parte dos simulados e das questões, pô, foi fundamental. Sem contar, logicamente, a parte dos mapas mentais também são muito bons, porque são muito diretos, né? Traz ali algumas imagens para facilitar o seu entendimento. Então, enfim, cara, é excelente o material. Já recomendei para todo mundo, vou continuar recomendando. Muito legal ter esse feedback também, porque era o que a gente também, eu e a Daiane, a gente tinha dificuldade, justamente. Eu acho que o material ele precisa ser objetivo também, justamente por essa questão do tempo que você tem para estudar, né? E uma coisa que assim, eu demorei um tempo para poder perceber que o outro material, né, que é um excelente, não deixa de ser, só que eu acho que ele aborda muita coisa que eu fiz 8 concursos e não vi aquilo cair em nenhum, entendeu? Então a nossa proposta foi justamente essa, de direcionar o que realmente é, e é o que a gente está vendo do pessoal tá comentando, né, que a ideia inicial era ser um reta final, mas hoje ele está se mostrando que ele serve para estudar justamente para o conteúdo, para o concurso mesmo, do início ao fim ali, que Sim, ele vai entregar o que precisa, né, sem sombra de dúvidas. para para a prova, de conhecimentos específicos, né? Sim, A sim, gente não sim. tem condição de abraçar tudo. Aham. Mas, e você tinha mais dificuldade em alguma disciplina? O que que você fazia para Pronto. melhorar isso?
Direito penal foi uma das que me deu um trabalhinho, né? Português também eu tive um pouquinho assim de dificuldade, mas eu lembro que direito penal foi uma que deu um trabalho e aí eu tive que contornar aumentando a carga horária dela, né? Sim, Então, assim, eu lembro que teve um dia que eu pô, fiz, acho que era a parte de crimes contra a pessoa, não lembro bem, mas eu sei que tinha tido uma porcentagem bem baixa de assertividade das questões. E eu falei, cara, eu não costumava fazer resumo nunca, fazer resumo escrito, eu sempre pegava os resumos prontos e mapa mental pronto, né, para otimizar meu tempo. Mas dessa vez, como eu estava indo muito mal, eu falei, cara, eu vou ter que passar. Eu passei literalmente assim, cara, o dia todo só nesse tópico aí de direito penal. Eu fiz meu resumo, fiz tudo, montei, pronto. Eu falei, agora tá com a bexiga, não, agora eu tenho que ter aprendido essa parada. Aí pronto, aí começou a melhorar. E eu comecei a ver resultado nos simulados, etc. Aí eu falei, pronto, agora eu matei quem tava me matando, né? Que era o direito penal. sim. Interessante. Na reta final, como é que você manteve a sua rotina de estudo? Como é que você fez para pegar aquela última semanazinha ali de prova? Como é que foi a sua preparação justamente ali nas vésperas, na véspera da prova também, né? Tem muita gente que Sim, fala, sim. na véspera não se estuda, tal. Cara, para mim, antes de você responder, para mim a véspera tem que estudar, porque às vezes você vai estudar e vai cair na prova no outro dia. Exatamente, cara. Projeto Kamikaze. Meu último dia foi sábado, a prova domingo, sábado. Sábado eu estudei de manhã até 10 horas da noite. Ali peguei, ganhei, se eu não me engano, acho que assim, duas ou três questões que eu não tinha visto nada do conteúdo, não tinha conseguido bater o edital da parte de legislação básica, e aí tem algumas leis específicas que eu não tinha visto, e eu falei, vai ser para o meu último dia, vou usar a meu favor aqui a memória de curto prazo e vou ganhar umas questões ali. E aí foi o que eu fiz. Não bateu edital, ficou faltando essas leis. Sábado peguei elas, botei lá umas revisões no YouTube, fiz umas questões só sobre aquele assunto, e aí me garantiu duas ou três questões no outro dia. E assim, para mim, é 100% de certeza que sábado, e se a prova for domingo, eu vou estudar ali até pelo menos 8, 9, 10 da noite, porque para mim é a reta final, é a reta final. Isso aí. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz para esse cargo, no sábado, isso foi até no Espírito Santo, né, onde eu morava, na capital lá, e a prova foi na capital, na verdade, eu era do interior. Eu tava. Comecei a pensar, né? Você está estudando, você acaba pensando, né? No sábado. Foi o dia que eu tirei e falei, não, eu não vou estudar. Primeiro concurso da 3K. Aí eu comecei a pensar, era até numa questão do Estatuto do Desarmamento, da 10.826. Aí eu lembrei de uma situação, falei, cara, não estou conseguindo lembrar. Mas eu não vou olhar o material, porque se cair amanhã, eu vou lembrar. Caiu o bendito assunto, e eu não lembrei de jeito nenhum. E eu Cara, não lembrei. véi, Estatuto do Desarmamento é um calo na minha vida, véi. Eu sempre me dou mal em Estatuto do Desarmamento. É incrível. Alagoas foi do mesmo jeito. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível que Estatuto do Desarmamento vai toda hora me derrubar. Mas graças a Deus, as outras compensaram. Mas eu tenho um ranço dessa lei aí. Pois é, depois dessa eu nunca mais eu deixei de estudar no sábado. Mas agora vamos falar de uma coisa que é muito importante, que é a prova a discursiva, a redação, né? Que muita gente não estuda. E é justamente a redação que pode te levar aí à primeira colocação, pode te melhorar a sua classificação aí em 10, 20, 30 posições, até mais que isso. Como é que era a sua preparação para... De fato, a redação para mim é sempre meu salva-vidas ali, porque, pronto, Alagoas, eu estava em 14º. Quando saiu a redação, eu empatei com o primeiro, né? Estou em segundo lugar pelo critério de desempate, mas mesma nota do primeiro. Sim, E Goiás eu estava em quinto e fui para segundo lugar por causa da redação, né? legal. Alagoas eu tirei 10 e Goiás eu tirei 9,15. Então, assim, para mim, qual a ideia assim, os pontos focais da redação? Primeiro, cara, você tem que definir uma estrutura, né? Você tem que definir o esqueletinho que você vai usar. Ali tem que estar muito claro o que que vai ter cada período, o que que você vai usar, como é que essas coisas vão se encaixar. E outra coisa que para mim é extremamente importante é você ter um fichamento do repertório informativo de várias temáticas. Por quê? Geralmente as temáticas elas não vão cair exatamente o que você estudou ali de forma genérica, mas você consegue encaixar. Então, pô, vai ter lá, você tem que ter algum repertório para falar sobre violência, sobre mobilidade urbana, sobre desigualdade social, sobre cidadania e sociedade. Então, assim,
fazer um fichamento com argumentos de autoridade, com filósofos, com dados estatísticos, e aí, cara, isso aí tem que estar na sua cabeça. Quando chegar no dia da prova, pode não cair igual, mas, pô, eu consigo fazer uma conexão aqui. Eu lembro que no do TRT Alagoas, eu tenho certeza que quem olhar minha redação fala, pô, esse cara aí não é engenheiro, não é filósofo. Porque eu coloquei Nietzsche, Byung-Chul Han, eu coloquei tanta coisa lá. Então, acho que o detalhe é esse: é esqueleto e repertório informativo. O corretor lá leu a introdução e já deu 10. Então, como ainda vou terminar de ler. Legal isso aí. Mas sobre a classificação, no meu caso também foi assim. Na objetiva, eu estava em 13º e com a... No meu caso não foi redação, foram dois estudos de caso, mas era discursiva também. Com a discursiva eu passei para primeiro. Então, é o que a redação vale muito. Não deixem para ver no dia da prova, que eu já fiz isso. Deixei para ver a prova à tarde no domingo, deixei para ver no domingo de manhã. Ah, não deu nada, né? Não Ah, dava certo. e eu lembro como se fosse hoje, que quando saiu o resultado, eu fui em 14º, eu fui falar contigo, né? Aí você falou, ah, não, mas tem redação e tal. No meu caso, eu estava em 13º, não foi? Isso foi. 13º, fui para a primeira, aí eu falei, pô, não é impossível, isso é impossível. Aí quando saiu o meu, eu falei, pô, velho, Johnny tá abençoado. Acontece, cara. É, E se tivesse algum erro para apontar, ou acertos, maiores acertos seu aí, da sua preparação, o que que você diria para nós aí? então, cara, eu sempre falo assim que nesse processo de estudos para concurso, eu não consigo enxergar, tipo, ah, você cometeu erros, porque eu acho que é um processo de autoconhecimento. Então, assim, no caminhar ali, no processo, você vai entendendo o que que funciona melhor para você, o que que não funciona tão bem, e aí você vai usando as estratégias que de fato se moldam melhor para a sua realidade, né? Então, eu acho que essa questão de erros, para mim, eu prefiro deixar um pouco de lado. E acerto, sem sombra de dúvida, da minha família, né? Eu tive meu irmão como um dos meus maiores motivadores, ele acreditava mais em mim do que eu mesmo, né? Então, isso aí para mim foi fundamental. Meu pai e minha mãe, sem sombra de dúvidas, nunca me pressionaram para nada, sempre me apoiaram 100% em todas as decisões. Quando eu tava estudando, às vezes lá, estava concentradão, e aí meu pai sempre passava lá, me dava um beijo na cabeça, e ia, para mim, assim, sem sombra de dúvidas, minha família foi meu maior acerto. Ok. E então, essa próxima pergunta, qual foi sua maior motivação, né? Principal motivação? Então, cara, é, eu sempre tive esse desejo da área policial, né, influenciado pelo meu primo, e aí meu irmão mais, mais perto agora também, né, que pô, PRF, e eu queria realmente a área policial, eu sabia que eu queria trabalhar com uma coisa mais dinâmica, com uma coisa operacional, e mais o que me mantinha muito motivado. Acho que mais que tudo era dar orgulho para meus pais. Isso aí, para mim, acho que não tinha nada que pesava mais do que isso. Eu sonhava, com o dia que ia sair meu nome lá e eu ia lá chorando, como eu fiz todas as vezes, falar para eles que eu tinha sido aprovado. Então, isso aí era a minha maior motivação. Muito bacana. E você chegou a pensar em desistir na sua Não, formação? cara, eu nunca cheguei a pensar em desistir. Para mim sempre teve plano A e plano A. Então, assim, eu tinha abdicado de um emprego como engenheiro numa petroleira. Tinha um mês que eu tinha sido promovido. Assim, eu tava bem na empresa, né? E aí, quando eu tomei a decisão, eu fiquei um bom tempo assim ainda na empresa martelando essa ideia, né? Mal comigo mesmo, dormia mal. Mas quando eu decidi, eu falei, velho, eu vou sair daqui e eu só paro quando eu tiver ali aprovado, for nomeado e tomar posse. Então, eu não tinha outro plano, era só isso. Eu recebi ainda proposta para trabalhar como engenheiro nesse meu tempo. Aí eu fiquei assim, caramba, velho, será que eu volto e tal? Mas estava muito claro, eu tinha que chegar no meu objetivo lá e só ia parar quando saísse lá no Diário Oficial. Muito legal sua história, Fernando. Por fim, então, o que que você aconselharia alguém que está iniciando os estudos para concurso? Deixa uma mensagem para essa pessoa, para chegar onde você chegou, né? Cara, para mim, assim, eu sempre digo, eu nunca fui gênio, nunca fui um cara fora da curva, nunca aprendi as coisas com tanta facilidade, mas eu acho que a chave do sucesso é a disciplina, né? Disciplina, foco, constância. Então, isso aí é o que vai, pô, 99% é disciplina, 1% é genialidade. Pô, 99% é muita coisa, né? Então,
manter ali esse hábito, manter a constância nos estudos e só parar quando não tiver no diário oficial, né? Você assumir um cargo público é uma mudança completa na sua vida e, sem sombra de dúvida, uma mudança para melhor. Então, isso aí motiva muito, né? É o que eu falo também, que até que falo bastante essa frase, né, que desistir não é opção, né? Então, Exato. definir ali o que que você quer, colocar como objetivo, buscar alguma coisa para motivar mesmo, independente do que a pessoa pense, né? Ah, é o salário, Sim, ah, é a estabilidade, é a qualidade de vida, qualquer sim, sim. coisa. Arruma Isso. um ponto para você focar ali e continuar sempre motivado a estudar, porque realmente fácil não é verdade? Não é Hum. fácil. E deixar aqui os parabéns para você, meu nome, o nome da Daiane também. Agradecer pela confiança, né, do material, né, que você já tinha sido aprovado no Alagoas, mas você acreditou na gente também para tentar melhorar ali no TRT 18 e dar os parabéns, né, para suas aprovações e desejar muito sucesso para você e que você possa inspirar mais concurseiros aí a serem aprovados. Valeu, Johnny. Eu que agradeço aí o convite, né? Com muita satisfação. Você me ajudou, para quem não sabe, né? Johnny me ajudou antes, durante e depois, e ainda continua me ajudando. Então, assim, foi primordial não só o material, como a própria pessoa, né? Eu tive contato direto com o Johnny, assim, logicamente, rede social, mas ele sempre estava ali perto, dando dica. Lembro até que me mandou uma dicasinha de como chutar consciente. Então, assim, não só o material, mas agradeço aí imensamente, pessoalmente, ao Johnny, né, a figura, a pessoa do Johnny. E sempre recomendarei, até o final aí eu vou recomendar o material, sem sombra de dúvidas. Muito bacana, muito bacana. Eu que agradeço. E é isso, cara. Deus te abençoe e sucesso.